Olá pessoal, graça e paz seja com todos vocês aí. Aqui nesse canal Ricamente em Graça, né, o canal do YouTube. Antes de começar aqui queria que vocês aí que não foram inscritos, inscreva no nosso canal, né? Aí embaixo, se inscreva, vai ter muita coisa legal que a gente está começando a gravar o vídeo, está começando esse canal novo, né? E precisamos de ajuda nesse canal, né? Assim o YouTube também entende que esse canal tem que permanecer no ar, né, pessoal? Pessoal, hoje eu quero dizer, Ricamente em Graça, nesse canal, um assunto muito maravilhoso para o nosso entendimento. Vamos estudar hoje sobre corpo, alma e espírito. Guarde bem, corpo, alma e espírito. Então, pessoal, nós vamos ler as escrituras com esse tema. Você que está com a palavra nas mãos, pegue as anotações, anote num papel e vamos estudar juntamente a palavra, né? Nada melhor do que examinar as escrituras, porque cuidar nela ter a vida eterna, não é isso, irmãos? Então esse canal é maravilhoso porque vai direto ao assunto. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Está escrito assim, irmãos. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Está escrito: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em cima desse texto, vamos ver o contexto, o sujeito desse texto, corpo, alma e espírito. Nós sabemos, irmãos, que nós temos que entender. Primeiramente, vamos começar com o nosso corpo físico. O entendimento do corpo físico. O nosso corpo físico, ele tem relação com a matéria. Primeiro item, guarde aí, corpo físico, relação com a matéria. Através dos 5 sentidos do nosso corpo físico, que é a visão, olfato, audição, paladar e tato. Esses 5 sentidos do nosso corpo, nós entramos em contato com o mundo da matéria, ou a substância da matéria, através do nosso estado físico, material. A alma, agora outro top, chamado alma. Alma está relacionado à mente, que vem do grego psique, mente. Relação consigo, naturalmente. É uma relação quando você está relacionado com a sua mente, com tudo que você é, com seus pensamentos, consigo, através da imaginação, da consciência, da razão, da memória, da afeição, que é o estado emocional. Então, repetindo, a alma tem uma relação consigo, naturalmente através da imaginação, consciência, razão, memória, afeição e estado emocional. Beleza? E aí, pessoal, agora nós vamos para o estado do espírito. Tópico do espírito. O espírito tem a relação espiritual, que é de vontade, adoração e fé. De vontade, adoração e fé. Agora existe o Espírito Santo, que está dentro do espírito do homem. Que o Espírito Santo é o que habita dentro do espírito do homem e é orientador da verdade e a vida eterna. Pessoal, isso é maravilhoso. Então, no ponto de vista nosso, nós temos que entender que o homem é composto disso daí: corpo, alma e espírito.
Então nós sabemos que a essência do corpo e do espírito, a essência do corpo é a alma, e a essência da alma é o espírito. E a nossa essência espiritual é o Espírito Santo, ou o Espírito da verdade como o Espírito. Então o que nós temos que entender, irmãos? Que o Senhor ele veio salvar o espírito do homem, o homem interior, o homem espiritual. Porque o homem natural, que é do estado físico, aos seus desejos e vontades humanas, literais, da matéria, isso é para nos relacionarmos através do mundo da matéria, através dos 5 sentidos do corpo, o qual nós se relacionamos através da matéria, a substância das coisas materiais. E é justamente aí, meus queridos irmãos, que nós como alma vivente, quando a Bíblia diz que Deus soprou o seu Espírito no homem, nós se tornamos alma vivente, nós se tornamos mente, com todas essas faculdades aí pensante, de imaginação, consciência, razão, memória e afeição e sentimentos, emoções. Então eu digo para os irmãos algo maravilhoso, no meu ponto de vista, o que eu entendo. Então, eu entendo que o Cristo ressuscitado, quando ele derramou do seu Espírito no espírito do homem, ele ascendeu aos céus e derramou do seu Espírito sobre os seres humanos, sobre o homem. Mas só que o Espírito Santo se unificou com o Espírito do homem. Então o homem interior, o espiritual, foi ungido com o Espírito Santo da verdade. E quando uma pessoa é ungida com o Espírito Santo da verdade, a sua vontade passa a ser a vontade do Espírito Santo. O Espírito da verdade que habita nele, foi derramado sobre ele o Espírito do homem. Então, a linha que o Espírito do homem faz, ele já é ungido. Então o Espírito do homem passa a ser ungido. Então o Espírito do homem toma a essência da alma, que é a mente. Então a mente daquela pessoa passa a ter a mente de Cristo ressuscitado, ou do Espírito da verdade que é unificado com ele, foi derramado sobre ele. E por sua vez, a pessoa tendo uma mente de Cristo, uma alma de Cristo, automaticamente os frutos do Espírito se manifestam literalmente no seu estado físico. Os frutos do Espírito de Gálatas 5, verso 22, que é os frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então essas coisas, irmãos, que está no Espírito do homem é os frutos do Espírito. E isso foi derramado no estado físico. E com esses frutos em nós, há uma voz interior. A voz do Cristo ressuscitado usando a nossa voz. A nossa voz para trazer a sua vontade e a sua intenção de salvação para a humanidade. Nós passamos a ser o templo do Deus vivente na terra. Corpo, alma, espírito, irrepreensíveis diante do juízo de Deus que caiu sobre a terra. No tempo de 70, hoje nós vivemos em graça. Então é isso, irmãos, que a graça de Deus nos alcançou e nos libertou de todas essas consciências do estado físico. Nós, como espírito mundano, o que é o espírito mundano? O espírito mundano é aquele que só vive nesse mundo exterior. E é justamente aí, meus queridos irmãos, que eu quero que os irmãos entendam que o Espírito da verdade que foi derramado em mim como Espírito, também com essa unção, automaticamente na minha mente passou a ser a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, e nós temos a mente de Cristo. Então a mente do Cristo ressuscitado faz o que? A vontade passa a ser a vontade do Espírito Santo em nós, que é pregar o seu reino dentro do homem, que o homem é o templo de Deus, que o homem sempre foi o templo de Deus. Então o homem começa a ter que, aquele que ouve a nossa voz, passa um processo. Como é a manifestação do Cristo ressuscitado, o Espírito Santo na forma da palavra falada? Ele passa a ser um filho da graça, que é aquele Espírito regenerado pela palavra,
do Espírito Santo, através de outro ou do que está nele, abre a boca e o Espírito da verdade, que é Cristo ressuscitado, se expressa através de palavra daquele Espírito regenerado. E entra no ouvido do ouvinte, do ouvinte que está ouvindo a palavra. E automaticamente, irmãos, abre-se a área da imaginação da alma, que é a mente humana. E na alma, que gera a visão interna do que se ouve através da palavra falada. Que aquele Espírito regenerado, usado pelo Espírito, unificado com o Espírito Santo nele, Cristo nele, falando, porque o que sai da boca do homem é o Espírito e vida. Então esse Espírito e vida é o Espírito da verdade que o mundo não conhece, está em você. Quando você é regenerado pelo Espírito Santo, não é você falando, mas a vontade do Espírito Santo através de você, anunciando o Evangelho da graça, que é as boas novas de salvação para aquele Espírito que está mundano ainda, mas pode ser regenerado pelo poder da palavra falada. Se for realmente um eleito para escolher as coisas do eterno, do Espírito vivificante que vivifica o homem para a vida eterna, ele se identificará automaticamente com a palavra. E quando ele se identifica com a palavra, alguma coisa acontece. O Espírito regenera aquele Espírito que estava no mundo. Então as vontades do mundo não vai prevalecer mais sobre a vida daquele Espírito mundano. Porque ele passa a ser o quê? Corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante do Espírito da verdade. Porque o julgamento se dá. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. E quando a pessoa conhece essa verdade dentro dele, que ele é o templo de Deus, o Espírito de Deus habita nele, tudo se transforma, se regenera, irmãos. É coisa maravilhosa. E quando esse ouvinte ouve a palavra falada através do Espírito Santo no homem, naquele que ele está usando, aquele ouvinte respira a palavra e começa a degustar essa palavra e se alimentar da palavra, que passa a ser palpável na mente, que é a alma. Que coisa maravilhosa. E quando a razão vê a imaginação ativa para essas coisas, a razão começa a questionar se é real aquela visão da imaginação. Porque alguma coisa está acontecendo na área mental daquele ser ouvinte. A imaginação começa a dar imagem conforme a palavra, como está escrito, que a palavra de Deus é apta, sabe? É mais afiada do que a espada de dois gumes, e é apta para discernir a intenção do coração e os pensamentos do homem, que faz divisão entre alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir a intenção dos pensamentos. Então nós começamos a entender, quando está essa escritura em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus, ela discerne todas as coisas, é apta para ter esse discernimento que está no coração ou na mente humana, e é como uma espada que divide alma e espírito, e há uma divisória, e há um campo de divisão aí. Então ela divide o que é espiritual, o que é alma, o que é juntas e medula, corpo, alma e espírito. Então quando a palavra de Deus vem nessas divisões, irmãos, e penetra dentro do espírito do homem, aquele espírito se regenera pelo poder da palavra falada, que é o espírito de vida de Cristo. Cristo passa a viver nesse homem através do poder da palavra falada. E isso é maravilhoso, irmãos, porque e quando a razão ela questiona se é real a visão da imaginação que a palavra está trazendo naquele momento ou não, então a consciência julgadora julga os fatos do que é realidade para elevação do espírito, trazendo assim o afeto pela palavra falada do Cristo ressuscitado, abrindo o portal do espírito, que sempre teve vontade de ouvir a voz do Espírito Santo em forma da palavra falada. E o espírito começa a ter fé na palavra de Cristo manifestado e ressuscitado dentro dele. Olha que maravilha!
E a adoração é o fato concluído para a vida eterna. Depois que aquele espírito começa a adquirir a fé pelo poder da palavra falada, como está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra falada. E o poder da palavra de Deus, de Cristo. Então, quando você ouve a palavra, é ativada a sua fé, que é um dos frutos seu espiritual. E você toma esse fruto e começa a crer na palavra falada, manifestada, que entra em você, que é o Espírito Santo em forma da palavra falada, que é Espírito e vida. Você se alimenta dessa palavra e seu espírito se enche de Cristo ressuscitado. E quando você se enche desse Cristo ressuscitado, você o adora em espírito e em verdade, na sua área espiritual. E aí, meu irmão, aí está concluído esse fato de adoração para a eternidade. Essa é uma explicação sobre corpo, alma e espírito, né? Cada um com seus valores, né? O que é corpo, o que é alma, o que é espírito. E nós sabemos que então, ó, resumindo, o corpo físico tem uma relação com a matéria através dos 5 sentidos: visão, olfato, audição, paladar e tato. Alma ou mente, relação consigo, psicologicamente falando, da área psíquica, através da imaginação, da consciência, da razão, da memória e afeição, ou estado emocional. O espírito é a relação espiritual, de vontade, adoração e fé. E o Espírito Santo é o que habita dentro do homem. Espírito, que é o homem espírito, que é o espírito do homem e é orientador da verdade e a vida eterna. O Espírito Santo com o espírito do homem se unifica e passa a ser orientador daquele espírito para as coisas espirituais e eternas que Deus preparou para ele. Deus abençoe a todos, ficarei por aqui. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal, ricamente em graça, e traremos mais pérolas da graça aí para o nosso entendimento. Estamos aí, aquilo que eu sei eu passo, e quando eu passo eu aprendo. E vocês me ajudando nesse canal, muitas pessoas aí compartilhem esse canal, se inscreva, e Deus abençoe vocês e a sua família, e Cristo em vós a esperança da glória, vivendo em graça sempre, para a glória do Cristo ressuscitado que habita em você. Deus abençoe a todos. Um abraço a todos.